Obrigada. Por isso que eu gosto de você. Valeu aí pela notícia aí de última hora e pelo trabalho aí de interdição, né? Realmente Exatamente. é risco à vida de profissionais, de jogadores, da imprensa, de todo mundo, né? Todas as pessoas. E sabe lá o que pode acontecer, né? Verdade. 10h41, portanto, né, depois dessa notícia, como prometido, gente, vamos conversar com a Priscila. A Priscila já tá por aqui, Priscila que é dermatologista. E olha, gente, quando a estação mais quente do ano chega, é necessário lembrar, é claro, os cuidados com a pele no verão, que devem ser, olha, redobrados. E não só com a pele, né? Com o nosso corpo como um todo, né? Isso porque os raios solares podem deixar aí a pele mais sensível, ressecada, os cabelos ali não muito no lugar, né? Igual de Liz. Igual de Liciane, então... E aí, pensando nisso, né, o Tribuna Livre de hoje está recebendo a dermatologista Priscila Mello, que vai tirar as nossas dúvidas. Que, inclusive, Liciane, eu tô sabendo, ali tem várias dúvidas sobre o tema. Pra gente te ajudar, né, a curtir todos os momentos do verão. Vai ter sorteio de Botox. Exato, a primeira coisa, né? Pois é. Disse que na segunda entrevista pode até acontecer, mas hoje não vai ter o sorteio, mas na próxima a gente pensa, né, em fazer esse sorteio, que tem gente muito interessada aqui dentro do estúdio do sorteio. Vários. Mas olha, pra gente curtir aí esses momentos do verão sem culpa nenhuma, tranquilos, a gente trouxe aqui a Priscila. Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, muito obrigada pela sua presença. E a gente sabe que o verão é bom, mas pode também se tornar um vilão mais pra frente, né, na nossa vida. Bom dia pra você. Bom dia a todos, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui no programa. E é exatamente isso, a gente sabe de todos os benefícios, né, que os dias ensolarados, que o sol proporciona pra gente, bem-estar, melhora do humor. A gente tem muitas memórias afetivas construídas na época do verão, maiores atividades expostas ao ar livre, ao sol. Mas a gente precisa aproveitar esse verão e esses dias de maior índice de radiação ultravioleta com bastante consciência e responsabilidade. Porque o sol pode provocar efeitos maléficos, né, para a nossa pele, para a nossa saúde como um todo. A começar pela possibilidade do desenvolvimento dos cânceres de pele, que é o tipo de câncer de pele mais frequente na nossa população. E um dos grandes fatores de risco é a exposição solar desprotegida, né? Sem contar com o envelhecimento da pele, a preocupação lá da nossa amiga, então tem que começar se cuidando do sol, esse é o principal anti-envelhecimento que a gente tem, né? A gente sabe que a gente envelhece com o passar do tempo, cronologicamente, mas alguns fatores ambientais provocam esse envelhecimento de maneira mais rápida, e o sol com certeza é um deles. Além disso, a gente tem as queimaduras solares, que são muito frequentes nessa época do verão, que a gente precisa se proteger. Aquela famosa insolação, né, Priscila? A insolação que aumenta a temperatura corporal, deixa a pele extremamente vermelha, sensível, dolorosa, e que às vezes pode até progredir para uma maior gravidade do quadro, né? Além disso, a gente tem algumas doenças de pele que podem ser pioradas pela exposição solar, desde o melasma, aquela doença que provoca as manchas no rosto, né, mais comum em mulheres, até doenças autoimunes como lúpus, aqueles problemas que acontecem com o contato com determinadas frutas, como o limão e a exposição solar, né? São poucas mãos, né, às vezes, né? O limão você... Exato. Pode formar até queimaduras, bolhas, e depois dessas rosto, manchas. Né, assim, isso. É comum a gente ver até... tomando ali um suco de limão, uma caipirinha, uma coisa, passa a mão no rosto, fica lá a marca dos dedos e passa muito tempo manchado aquilo, né? Então, a gente tem que conhecer esses problemas para poder se proteger melhor e se expor ao sol de maneira mais consciente. Maravilha. Eu jovem, assim, saía das quintas, pegava o ônibus, parava aqui nas Rocas, aí a pé... Até onde? Até a praia. Até a praia, certo. Chegava aqui, saía aqui lá pelos tanques da Petrobras e fazia o roteiro Forte do Reis Magos, Praia dos Artistas. E depois voltava para pegar o ônibus. Achava um negócio tão bacana. Uma maravilha. Não botava nada. O que é que eu botava? Até óleo de avião, a gente botou no se era óleo de avião, é bom para você ficar bem vermelhinho. Porque antigamente se botava, em vez de botar protetor solar, você botava... produtos para você ficar mais bronzeadores, né? Uns bronzeadores, tinha um pessoal que vendia nos isoporzinhos, sabe aquele melzinho, né? Tipo aquele melzinho que você abre no dente? Sim. Depois tinha um bronzeador. Que era daquela forma? Bem vermelho, você abria aqui e tal. Realmente minha pele ficou, ela é boa, mas as ruguinhas chegaram aos 26 anos, já as rugas já começaram a aparecer, porque era sol, fazia isso todo domingo. Né? Então, quer dizer, o sol, se você... Hoje não, hoje você tem muita informação, né?
a informação e tal, e você realmente peca se quiser, esculhamba a pele se quiser. Mas, doutora Priscila Melo, eu estou na praia, né, como muita gente está nesse momento agora, né, no litoral norte, no litoral sul, vai para os Parrachos, olhar para o buraco da véia, né, Sim. tal, né, ali. Qual é a primeira providência antes de sair de casa para você ir, voltar, curtir, tomar uma cerveja, comer seu camarãozinho, seu churrasquinho, onde você estiver? Aquele passo primeiro, Edivan, seu galeta assado pra ali, se proteger. pitangui, ridinha e tal, para do meio, onde você estiver. Para você ir curtir o sol, curtir a praia e não ter problema Ficar nenhum tranquilo. com a pele. Eu vou sair de casa, estou me aprontando para ir para a praia, para descer ali, para cotovelo, enfim, para ir para a praia. Qual é a minha primeira providência? São duas coisas principais que a gente Sim. precisa pensar. A primeira é o protetor, que a gente vai falar um pouco mais, né? O protetor Sim. tópico, seja em creme, em bastão, em loção, quer que seja, mas também associar medidas de barreira física, que vão nos ajudar bastante nesses períodos de maior exposição. Então, aí envolvem as roupas com proteção ultravioleta, que hoje em dia já estão bem mais acessíveis, né? Aquelas camisas que muitos de nós já usamos, chapéu, boné, os chapéus, quanto mais larga as abas, maior proteção, óculos escuro. Então, todas essas barreiras físicas, mecânicas são muito importantes. E antes de ir para a praia, o ideal é que a gente passe o protetor solar em toda a superfície da pele, sem esquecer nenhuma área, porque tem algumas... nas pernas, nos pés, em todo canto? Todos. Tem alguns locais que são muito esquecidos, né? Orelhas, normalmente a gente esquece. Couro cabeludo das pessoas mais calvas. Eu não vou mentir, eu só boto mesmo no rosto e aqui nos ombros. Pois é. Eu tô até imaginando o jeito que você passa. Então, o ideal é a gente... bota assim a xiringa e passa assim, só joga assim. Desse jeito mesmo, não vou Exato. mentir, não. Aí depois volta queimado, extremamente bronzeado, queima né? não queima no outro. Então, a gente precisa fazer essa aplicação uniforme em toda a superfície da pele, de preferência com pouca roupa, para que a gente não esqueça nada. E lembrar que existe uma quantidade ideal de se aplicar de protetor. Porque se a gente passa uma quantidade muito inferior, aquele fator de proteção que está escrito, né, o FPS, 30, 50, 70, Sim. ele não vai ser bem Eficaz, eficaz, né? exato, se a gente efeito, passa uma quantidade menor. Então, tem uma quantidade específica para isso. A Sociedade Brasileira de Dermatologia define essa quantidade a depender das áreas do corpo, numa regra conhecida como regra da colher de chá. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, que para a região de couro cabeludo, face, pescoço, 1 colher de chá, que é em torno de 5 ml de protetor, é o ideal para aplicar. Para cada membro superior, 1 colher de chá. Para o tronco e para o tronco, né, anterior e posterior, 2 colheres de chá. E para cada membro inferior, 2 colheres de chá. É uma regra pouco prática. Como que a gente vai pegar 1 colher de chá para fazer isso? Pouca gente cumpre esse negócio. Deixa Exato. a mão e bota. Então, tem uma outra maneira mais prática. Qual é essa maneira? A gente faz a primeira aplicação de maneira uniforme, como estamos habituados a fazer, e logo em seguida a gente faz uma reaplicação. Então, é a aplicação em 2 camadas. Olha, tá? Então, isso muito garante legal. uma Faz proteção uma mais melhor. fininha, Sim. depois faz outra, né? Faz outra. Aplica como você está habituado e logo em seguida faz uma nova aplicação. E além dessa aplicação correta em relação à quantidade, a gente precisa lembrar de reaplicar o protetor solar. Então, se a gente aplica de manhã antes de ir para a praia, passa a manhã inteira com a única aplicação de protetor, essa proteção não vai estar garantida. A gente vai, com certeza, voltar queimado, bronzeado demais, certo? Então, a cada 2 ou 3 horas, a gente precisa reaplicar o protetor. E até mais breve do que isso, se a gente passar muito tempo na água ou se suar muito, né? Sim. Isso que eu ia Então, por perguntar, depende ali, se eu não entrar na água, passei ali, tô 2, 3 horas na praia, mas não tomei banho, não fui tomar banho de praia, precisa reaplicar, doutora? Precisa reaplicar, precisa. No máximo, a cada 3 horas a gente precisa reaplicar. Agora, se você foi para a água, passou um tempo ali na água, sai da água, você reaplica. A gente tem alguns protetores solares que são resistentes à água ou muito resistentes à água. Significa que a gente tem um tempo ali garantido que perca menos do que 50% da eficácia do protetor dentro d'água, né? Sim. Então, por exemplo, os muito resistentes à água, eles protegem a gente até por 80 minutos sem perder até 50% da eficácia. Então, não dá pra gente passar o dia inteiro nos parrachos,
só com uma aplicação. Só com a mão de protetor. Senão a gente volta, né? Tá vendo? Você tá queimado e faz aquela constatação, mas eu passei protetor. Passou talvez uma quantidade inadequada, não fez a reaplicação, não teve barreiras físicas para ajudar, que são muito importantes, né? No verão, o índice de radiação ultravioleta é muito alto, então a gente precisa também dessas barreiras físicas, mecânicas, para nos ajudar. Às vezes até duvidando também, né, da qualidade do protetor, exato, né? Exatamente. Eu comprei o protetor, usei e não foi eficaz, né? Aquele fator 20, 30, 50, 60, 100, não sei o quê. Qual é o ideal? Quanto menor você tem que passar mais? Ou se você tiver um de 50, basta uma? Explica esse negócio pra gente. O FPS, é o fator de proteção solar, ele é uma medida feita para dizer pra gente quanto tempo a gente vai estar seguro usando o protetor. Claro, esses estudos são feitos com aquela quantidade ideal de protetor. Sim. Então, já tem um problema aí, porque a gente não aplica a quantidade certa. Tem estudo que mostra que a gente aplica mais ou menos 40% só do que é para ser aplicado no nosso dia a dia. Então, vamos imaginar que a gente leve 5 minutos exposto ao sol sem protetor solar para ficar vermelho, para sofrer uma queimadura. Se a gente aplicar um fator de proteção 30, a gente vai demorar 30 vezes 5 minutos para ficar vermelho. Então, a gente tem esse tempo de proteção. Então, quanto maior o FPS, mais tempo de proteção a gente tem garantido, certo? O mínimo recomendado para a nossa população é o fator de proteção 30, FPS 30. Então, menos do que isso, a gente tem baixíssima proteção. Então, de 30 em diante. Vai precisar de um fator de proteção mais alto, 50, 70, 90. Quem tem a pele mais clara, quem é mais sensível ao sol, quem tem histórico de câncer de pele pessoal ou na família, ou que faz atividades de trabalho ou de lazer que seja muito tempo exposto ao sol, tá? A criançada é o mesmo que usa para o adulto, tem um produto especial, né? Você vai levar ali o filhinho, vamos levar a Lívia, vamos levar a Camila ali para a praia. E nós, a gente fica naqueles castelinhos ali, passa 2 horas fazendo castelo, corre e pega aquele salzinho. Qual a proteção, assim? Tem alguma coisa mais específica, um cuidado especial com as crianças? A partir dos 6 meses é que está liberado o uso de protetor solar para as crianças. Está vendo, Diana? Então, antes dos 6 meses, as crianças não devem se expor diretamente ao sol. Até aquela história do banho de sol para os bebês já está sendo discutido e não orientado de maneira corriqueira. Então, depois dos 6 meses, as crianças devem usar protetor solar infantil. Sempre na embalagem está lá escrito protetor solar infantil. Porque esses protetores solares infantis têm uma composição maior de filtros inorgânicos, que são mais específicos para as crianças, os filtros físicos. Evita alguma alergia, né? Isso, tem substâncias menos alergênicas, são mais propícios para a pele mais sensível da criança. Então, escolher protetor solar infantil com fator de proteção mínimo de 30. Para as crianças, é talvez ainda mais importante a barreira mecânica, porque é difícil passar o protetor na criança, é difícil reaplicar, né? E lembrar muito de, na hora da praia, colocar a criança na sombra, embaixo da barraca, fazer o castelinho ali na barraca, né? Porque senão passa muito tempo exposto ao sol. E às vezes a gente não tem a consciência que é esse sol que a gente pega na infância e na adolescência que vai repercutir lá na frente nas consequências para a saúde da pele do adulto, como o câncer de pele, né? E na infância e na adolescência é o período que a gente talvez mais tenha contato com o sol, mais fique exposto ao sol, né? Então, a gente precisa trazer essa educação em fotoproteção para os pais, para os cuidadores, para que a gente olhe de uma maneira mais responsável para essa exposição solar das crianças. Agora, doutora Priscila, a gente está falando aí dessa questão da gente, né, que tem aqui esse litoral maravilhoso, que a gente pode ir à praia todo final de semana, né? Mas e o dia a dia? A gente fala muito da utilização ali do protetor solar também no dia a dia, né? E criar esse hábito, creio que seja, assim, uma coisa um pouco mais difícil, né? Sim, é verdade. É lógico que o dano do dia a dia, onde a gente está menos exposto ao sol, é muito inferior a um período de maior exposição solar. Então, a gente vai ter que individualizar muito isso. Se é uma pessoa que trabalha ao ar livre, exposta ao sol, ela vai precisar usar o protetor solar diariamente. Ou é uma pessoa que vai caminhar até a parada do ônibus, que vai ficar muito tempo esperando, ela também precisa dessa aplicação, certo? De maneira geral, se todo mundo usasse o protetor solar diariamente antes de sair de casa, seria ótimo, porque a gente vai estar ali protegida da radiação, seja essa pouquinha ali do dia a dia, e também prevenindo os sinais de envelhecimento cutâneo. Diz que uma luz dessa aqui dá problema também, você tem que ter um pouco de proteção
solar, de botar bloqueador aqui dentro? Essas luzes, elas não têm radiação ultravioleta, então não tem risco de câncer de pele pela radiação visível, né? Talvez as pessoas que tenham algumas doenças de pele, como melasma, com manchas, sintam um pouco a piora dessas manchas com ambientes mais claros, né? Principalmente até mais de calor, de infravermelho, do que propriamente da luz visível. Mas em relação ao câncer de pele, isso não tem problema. Agora vamos falar aqui com o pessoal que trabalha com televisão, Menca, por exemplo, que faz matérias externas, né? Sim. Isso. Que às vezes precisa ter uma proteção e ao mesmo tempo está maquiado ou maquiada. O que é que faz? Tem uma ótima opção para isso, Sim. que é o protetor solar com cor de base, né? Que tem aquela corzinha da base, Sim. que já age ali como uma base de proteção. Tem para moreno, tem para pele Tem parda, para pele branca. vários tons de pele. Hoje o mercado, a indústria de cosméticos de protetor solar é muito rica. Então tem para todos os tipos de pele, né? Para todas as tonalidades de pele. E além disso, para quem não gosta de usar o protetor com cor, usa o protetor sem cor e pode colocar a maquiagem por cima sem problemas, tá? É uma coisa interessante que você falou um pouco antes, que estava contando da sua história de passar o bronzeador, né, e tudo. Infelizmente, a gente ainda vê isso atualmente. Ainda tem muito no mercado os bronzeadores, né, os óleos bronzeadores. Os óleos bronzeadores, eles na verdade vão facilitar a penetração da radiação ultravioleta na nossa pele. Isso. Então, é um risco a mais. Porque nossa cultura tem vamos chamar assim, um endeusamento do embelezamento, do bronzeamento, né? Você está bronzeadinho, né? Isso, tal, que até o bronze é sinal de saúde, aquela né? marquinha, né, que as meninas gostam, né, Pois de exibir. Mas a gente precisa entender que, claro que a queimadura é mais danosa à pele, mas o bronze também. Então, não existe bronzeamento saudável. A gente escuta, às vezes, a pessoa muito clara que vai tomar um sol, você está muito branquinha, está meio doente, amarelo, né? Exato. Você está comendo barro. Na verdade, a mudança da cor pelo bronze é já uma tentativa da nossa pele de se proteger mais, de produzir mais melanina, porque já houve dano. Então, o ideal é que a gente vá, curta o verão, se exponha ao sol sem se bronzear, sem ganhar a marquinha, volta da mesma cor que foi para o verão, Sim. né? As gerações passadas não tinham esse cuidado com o protetor, não tinham toda essa informação que a gente tem hoje em dia. E era muito comum a gente ver essa utilização desses óleos bronzeadores. Mas, infelizmente, a gente ainda vê um pouco essa cultura. E isso precisa também ser trabalhado para que a gente possa aproveitar com mais responsabilidade e consciência. Bronzear com um efeito assim, solar, com um bloqueador. Então, Tem produtos assim que você pode, né, bronzear. Protegido? Existe bronzeadores com fator de proteção solar, mas é uma coisa que não faz muito sentido. Queima de um lado, protege do outro e queima do outro. Sabe, tentando aquele meio termo? Mas o ideal é que a gente não faça uso dos bronzeadores, tá? Doutora Priscila, e quem não tem esses cuidados que a senhora está advertindo, está dizendo, né? Não usa os fatores de proteção solar, cai pro sol, se queima todo. Você sabe que eu me lembrei também, que a gente estava comentando da questão da cultura, né? Existia, hoje em dia a gente não vê tanto não, mas antigamente existia uma cultura muito das mulheres clarearem os pelos, né? Botar água oxigenada. Isso. Perigo, né, doutora? Tem que ter bastante cuidado. Pois é. Outra coisa que até a gente não está vendo tanto, talvez só mais de maneira clandestina, são aquelas cabines, né, de bronzeamento artificial, que hoje é totalmente proibido pela Anvisa. Mas aí estão se criando locais para esses bronzes, né? Ao ar livre, se passa o bronzeador, faz aquela marca bem definida. E isso também a gente tem que combater um pouco. A Sociedade de Dermatologia vem tentando educar isso, né? Faz as campanhas de câncer de pele, sempre menciona essa questão do bronzeamento artificial, porque já não há mais espaço na saúde da nossa pele para isso. Muita gente que faz sobrancelha com lápis, né? Podia fazer essas marquinhas com lápis também. Tem uma alternativa para quem quer esse bronze. Existem cremes, como se fosse uma tatuagem, entre aspas, que você passa, você ganha aquela corzinha bronzeada e que vai saindo com a quantidade de banhos que vai tomando. Isso não causa dano nenhum para a pele, tem que só testar para ver se não vai fazer alergia na pele e você fica com aquela cor que você imagina que é. Olha, a desejada, ainda é mais fácil, né, doutora? Que não precisa nem ficar lá no sol, né? No sol, exatamente. Como o povo diz, fica tostando no sol. Exatamente. Mas vamos aqui para a minha pergunta. Vai, quem não tem esses cuidados que a senhora está advertindo, né?
Entra lá no barco, não vai quer pro nem Rio saber. Potengi, fazer aquele passeio, vai pros parrachos, pega a lancha, vira camarão, vira camarão. Quadriciclo no meio da rua e tal. Não tem cuidado nenhum. Quais são os malefícios? Você pode ter câncer, pode aumentar rugas, pode acelerar sinais, você fica com mancha. Quais são os perigos do não cuidado com a pele? Pois é, hoje a gente sabe que as queimaduras solares na infância são um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de um câncer de pele agressivo, que é o melanoma. Olha aí. O câncer de pele mais agressivo que a gente tem, talvez, né? Então, essas medidas que a gente vai tomando de não se proteger, de se queimando todo verão, de se expor ao sol sem proteção, lá na frente vão trazer consequências, né? O câncer de pele mais comum que a gente tem é o carcinoma basocelular, que é aquela típica feridinha que vai crescendo, que não cicatriza, que sangra com facilidade, muito mais comum de aparecer nas áreas expostas, né? E aí depois a gente tem o carcinoma espinocelular, que é muito comum nos trabalhadores de sol mesmo, né? Que estão ali na roça, na lavoura, feirantes, que tem aquela exposição solar crônica, diária, sem proteção. E o melanoma, que é esse mais grave, que vai se apresentar ali como uma pinta que cresce de maneira desordenada, um sinal mais escuro, que está mudando de cor, de formato. Todos esses 3 tipos de câncer de pele, que são os mais mencionados, mais estudados, mais falados, têm como fator etiológico causal o sol, né? A exposição solar sem proteção, certo? E é mais lá na frente também que a gente vai ver a questão das rugas, e quanto mais a gente se cuida do sol, quanto mais a gente se protege, menos a gente envelhece, mais a nossa pele vai ter uma textura Olha mais bonita, uma uniformidade de cor, de tom e menos rugas. Divan Martins. De Câmara, melhor dermato de Natal, sem dúvidas. Amanda Mello, doutora Priscila, dermato exemplar, sou fã demais. Coisa boa. Obrigada. Deve ter tido aqui um tratamento bacana. Vamos lá, Divan Martins. Nos consultar. Top, faz dermato geral, estética e é especialista em crianças. Isso. Atende na persona. Aqui, a propaganda aqui da doutora. Faça a propaganda, Atende faça. na persona dermatologia do Tirol. Bacana. Aí, bem, você faz tudo isso, mas depois aparecem essas rugas aqui, aparece bigode chinês, né? Isso. Bigode chinês. Esse aqui, né? Aparece Esse um sinalzinho aqui, sinalzinho e tal. Aí faz o que, doutora Priscila? Aí é hora de dar onça beber água. A besteira a vida inteira. Fez a besteira a vida inteira, né? Aí agora, meu amigo, agora é tarde? Nunca é tarde. Nunca é tarde. A dermatologia tem avançado bastante nisso, realmente. né? Então, além das consultas regulares, pelo menos anual, para o exame completo da pele, para ver se não tem nenhum sinal suspeito de câncer de pele, para avaliar todos os sinais, a dermatologia da cosmiatria, né, da estética, vem avançando muito. Então, a gente tem tratamento para as rugas, para os sulcos, para a flacidez da pele, para as manchas. Então, tudo isso aliado ao uso do protetor solar. A gente gosta de dizer que não tem como a gente estar fazendo um tratamento para rejuvenescer, para melhorar os processos do tempo, né, do envelhecimento, se a gente não usa o protetor solar, porque a gente tem na nossa cidade um índice ultravioleta extremamente alto, né? Nordeste brasileiro, Cidade do Sol. Cidade do Sol, maior parte dos dias do ano com muito sol. Então a gente precisa estar se protegendo desse fator extrínseco que é tão ou mais importante para o nosso envelhecimento da pele. Agora, doutora, curiosidade aqui. Eu sou uma pessoa que ele disse assim, o sinalzinho ali, eu sou cheia de sinaizinhos, cheia. É importante mesmo a gente retirar esses sinais, fazer uma avaliação, né, de como é que está ali a situação? Isso, não é que seja necessário retirar todos os sinais. Se os sinais são benignos, sem nenhum sinal de malignidade, nada que nos chame a atenção no exame clínico e na dermatoscopia, que é um exame que o dermatologista faz utilizando uma lupa de aumento para avaliar as estruturas de cada sinal, não há necessidade de remover, a não ser que haja um incômodo estético do paciente. Eu quero remover porque eu não gosto desse sinal, porque está me incomodando esteticamente. Tudo bem. Mas existem alguns sinais que vão ser necessários. Vai ser necessária a remoção deles. Então, os sinais suspeitos de câncer de pele precisam ser removidos e algum sinal que esteja sofrendo essa modificação com o tempo. Você tinha um sinal pequeno de uma cor, ele está ganhando mais de uma cor, está crescendo,
está tendo alguma transformação ali. Então, a gente precisa retirar para avaliar, mandar para biópsia e fazer o exame histológico. Na realidade, doutora, a gente precisa estar atento o tempo todo, né? Exatamente. Se cuidar, Isso. viu, Edivan Martins? Passar o protetor solar da maneira correta, se possível, utilizar ali diariamente, né? As meninas aí que, né, utilizam a maquiagem também, passa antes da maquiagem, depois faz ali a make, Isso né, aí. Edivan Martins? Então tem que se proteger para que a gente chegue ali, né, nas idades mais avançadas, vamos Sem colocar rugas, assim, né? sem rugas, né, com a pele ali bonita, A ruga viçosa. sempre vai chegar, né? Ela Inevitável. sempre vai chegar, mas ela pode chegar mais forte, pode chegar mais leve, Isso. ela pode chegar saudável, pode chegar com câncer, enfim. Então, tudo isso depende dessas precauções e dessa prevenção, Isso. que realmente são medidas importantes. E que a juventude não se liga muito, né? Você, eu sou jovem, aguento sol, aguento chuva, aguento... Isso. né? Aí depois Aguento quando vem as exposição solar e tal, consequências, aí, nossa, realmente, Edivan, é complicado, né? A lágrima cai, né? Quando vem a consequência, né? Que a gente quer estar ali com a pele bacana, com a pele bonita. E é claro, tudo isso pensando na saúde em si, né? Porque você não quer ter um câncer de pele, né? Então, né, a gente, quando chega lá na frente, pensa nas consequências e é até difícil, às vezes, de voltar atrás. Né? Não tem como, né? A gente não volta. Então, tem que se cuidar desde já e desde sempre. Doutora, a gente quer te agradecer demais. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu acho que, como a gente colocou aqui, o mais importante, né, para você viver esse momento de verão sem culpa é você se cuidar mesmo, tá ali, não só na questão do protetor solar, mas tomando a sua água, que também é de suma importância, né, para a pele, que é o nosso principal órgão, né, o maior de todos, né? Então... A água é bom, né, para você tomar sempre para a Sim, pele, né? sim, É um auxiliar importante da pele, né, Com doutora? certeza, para hidratação. Com certeza. Maravilha. Vamos agradecer a dermatologista Priscila Mello, que participou do nosso programa hoje, trouxe muitas dicas para você. Eu espero que você tenha anotado, tá? E fica aí ligado para que você, né, possa manter aí a sua pele, a sua cutis maravilhosa. Inclusive, vamos marcar, viu, Edivan Martins? Eu e você, pra gente ir lá na doutora, pra gente ver como é que tá a nossa situação. Porque o negócio tá pegando, viu, Edivan Para Martins? mim, né? Pra nós. Para mim, muito mais. Pra nós. Vamos embora pro nosso intervalo comercial. Ô, Jesus! Vamos marcar pra todo mundo ir, viu? Liciane que já tá doida ali já. Isso não é logo na frente, né? Liciane é a primeira. 11h08. A gente vai pro intervalo, volta já com muito mais pra você.